Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui mais uma aula sobre circuitos de corrente alternada. Essa vai ser a nossa terceira aula sobre circuitos, né, de um total de 7 aulas. Bom, então vamos lá. Na última aula eu terminei falando sobre como se comporta um indutor, um elemento indutivo. Né? O que é um elemento indutivo? É um solenoide, é uma espira, é um fio com uma certa volta. Então, se eu pegar qualquer fio e dar uma volta, se passar uma corrente elétrica sobre esse elemento, eu vou ter aí essa relação de indução que a gente acabou estudando aí na última aula. E o principal é que a gente viu esse comportamento desse elemento quando eu ligo ele na minha fonte de corrente alternada. Tá? Legal. Então, a gente estudou até agora o que acontece quando eu ligo uma resistência nessa fonte de corrente alternada e quando eu ligo também uma indutância, um indutor, né, com uma certa indutância nesse sistema. E a gente analisou essas relações de fase que ocorrem entre a queda de potencial, que é a diferença de tensão, né, nos polos desse elemento do circuito, e a corrente elétrica. Lembra que o circuito, né, no circuito, a corrente elétrica ela é a mesma em todos os pontos, pela própria conservação da carga elétrica, princípio da conservação da equação da continuidade. Tá? Legal. Então, nessa aula de hoje, eu quero começar falando sobre o que acontece, como se comporta essas grandezas, que é queda de potencial e corrente elétrica, quando eu ligo agora um capacitor na minha fonte de corrente alternada. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui, né? Tem aqui minhas notas de aula, estão aqui do lado. Eu vou tentar sempre marcar aqui as partes que são mais interessantes, vamos dizer assim, né, com esses retângulos vermelhos. Tá? Então tem esses retângulos aqui que vão deixar um pouco mais explícito o que eu quero dizer. Veja, aqui estão as minhas notas de aula. Né? Já escrevi elas, vocês têm acesso a elas em PDF, então elas estão em PDF no meu site, www.atombrasil.com. Vocês podem baixar lá e ficar à vontade. Pode ter alguns errinhos de português aí, de gramática, né? E, bom, por quê? Porque você é ruim em português, porque eu sou ruim em português, isso é verdade, mas também porque eu sou um pouco disléxico, então eu posso trocar palavras e frases de sentido em algum momento, e nomes também, então vamos tomar cuidado com isso, tá? Então, não confiem 100% nas minhas notas, tá? A física eu espero que esteja tudo correto aí, porque a matemática eu acho que não confundo muito, tá bom? Legal. Se eu precisar entrar em detalhes em uma parte um pouco mais fundamental, daí eu vou pegar e eu vou escrever aqui, né? Abrir um pouco as contas, se precisar, né? Eu acho que talvez não precise abrir tantas as contas aqui, porque já estou tudo mais ou menos feito nas minhas notas de aula, tá? Legal. Vamos lá. Então eu tenho aqui nas minhas notas de aula, essa aqui é a nota de aula número 3 de Física 4. Lembrando que esse conteúdo ele pode estar numa disciplina de Física 4, num curso de Física, no começo, ou numa disciplina de Física 3 logo no final, né, já que é eletromagnetismo. Então, depende do curso que você está fazendo. Então, eu estou aqui na minha página 158, na seção 7.2.5, capacitores como elementos de circuito de corrente alternada. Tá? Então, tá. Então, vamos lá. Então, o que eu estou fazendo aqui agora é entender o que acontece quando eu ligo um capacitor. Então, está aqui o meu capacitor. Quando eu ligo ele nesse circuito onde tem uma fonte de corrente alternada, isso aqui é uma ligação em série. Né? Legal. A minha fonte é uma fonte senoidal e ela se comporta dessa maneira. Ela tem uma tensão de pico, um psi de pico, cosseno de ômega t. Lembrando, né? Mesmo eu estou falando que é uma fonte senoidal, mas eu estou botando aqui uma dependência que é cosseno de ômega t. E a gente já viu que é a mesma coisa, né? Não existe fone, essa é uma fonte senoidal. E eu liguei aqui o meu capacitor nessa fonte. Então, legal. O que vai acontecer aqui, né? Veja, a diferença de potencial nos terminais da minha fonte, ela vai se alternar de positivo para negativo. Então, a corrente elétrica induzida nesse sistema, ora vai fluir numa direção, que é esse rosa aqui, ora vai fluir na outra direção. Né? Se ele fluir nessa direção, que é o que acontece nesse caso, né? Quando a diferença de potencial daqui para cá é maior, menos para mais, flui nessa direção, eu acabo carregando esse capacitor com carga.
elétrica, né? Mas pode fluir na direção oposta. Eu vou descarregar o capacitor. Então, a carga no capacitor, ela é uma quantidade que varia com o tempo. A carga, número de cargas elétricas, a quantidade de carga total ali, ela vai variar com o tempo. Lembra que carga elétrica é uma propriedade associada ao elétron, nesse caso. Tem um condutor ali, eu estou tirando dali carga elétrica, elétrons. Estou tirando elétrons ali. Beleza. Lembra também que a corrente elétrica, o sentido da corrente elétrica por convenção é o sentido da propagação das cargas positivas. No condutor não tem carga positiva se propagando, tem elétron. Então é na direção oposta do movimento das cargas elétricas, nesse caso o portador de carga é o elétron. Bom, essa discussão que a gente já teve, né, em Física 3 lá, se você tem dúvida, volta lá nas minhas notas que está bem explicado lá. Legal. Então eu tenho uma fonte, que é uma fonte senoidal ligada no meu capacitor, né? Veja, eu botei aqui. Note que há uma corrente entre, né, de deslocamento que cruza o capacitor. Tá? Bom, isso aqui a gente já comentou também em Física 3, né? Na realidade, não existe uma carga elétrica que vai de uma placa para outra do capacitor. Isso não acontece. Porque dentro do meu capacitor, o que eu tenho? Dentro do capacitor eu tenho um dielétrico, que é um isolante. Então não tenho deslocamento de carga elétrica real, né? O que eu tenho ali dentro é uma variação do campo elétrico. Só que a gente pode representar essa variação do campo elétrico através aí da minha densidade de carga, densidade de corrente de deslocamento. Se eu integrar isso, vai dar a minha corrente de deslocamento, que tem a unidade de ampere, né? Bom, se você ficou um pouco na dúvida nessa corrente de deslocamento, não se preocupe, porque no próximo tópico, quando a gente for discutir as equações de Maxwell, eu vou voltar em detalhes sobre a corrente de deslocamento. Então, a corrente de deslocamento ela vai estar no próximo tópico, na próxima série de aulas, onde eu vou falar sobre equações de Maxwell. Daí fica um pouco mais claro para vocês, né? Aqui tem a minha equação da continuidade, que me dá a conservação da carga elétrica. Legal. Bom, o que eu quero descobrir aí? Eu quero descobrir duas coisas, e isso tem que ficar bastante claro. A primeira coisa que eu quero descobrir é como que varia a diferença de potencial aqui nas placas do meu capacitor, né? Que é o VC. Vou chamar de VC a diferença de potencial nas placas do capacitor. Uma outra coisa que eu quero descobrir é como a corrente elétrica se comporta nesse circuito, né? Eu não vou falar corrente elétrica no capacitor, porque a corrente elétrica é igual em todos os pontos do circuito, né? Claro, considerando que no meio do capacitor, essa corrente elétrica, apesar de ser numericamente igual ao que a gente vai descobrir, ela na realidade é uma corrente elétrica de deslocamento. Isso está representado aqui pela variação temporal do campo elétrico dentro do capacitor, né? Claro, porque o capacitor ele armazena o quê? O capacitor ele armazena energia, mas ele armazena energia na forma de campo elétrico distribuído no seu volume. Então, legal. Então, aqui pela lei das malhas de Kirchhoff, pela malha 1, só tem uma malha aqui, então fica fácil. Eu posso escolher aqui um certo caminho de integração, um caminho para percorrer ao longo do circuito. Eu tenho, então, o aumento de potencial quando passa pela fonte, que é esse caso aqui, né? Aumento o potencial passando pela fonte. Quando passar pelo capacitor, eu tenho uma queda de potencial. Isso tem que ser igual a zero para conservação de energia, né? Legal. Isso quer dizer que a queda de potencial em cima do capacitor, ele tem o mesmo valor que a queda de potencial da fonte. O que faz sentido, porque afinal de contas, as placas do capacitor elas estão ligadas diretamente nos polos da minha fonte. Da mesma forma que acontecia com resistência e que acontecia também com o indutor. Então, até aqui está tudo fazendo sentido, né? Então, a queda de potencial, que é esse V de C, ela varia com o tempo e ela vale π de pico, cosseno de ômega t. Né? Ou seja, a queda de potencial em cima do meu capacitor, ela está em fase com a queda de potencial fornecida pela fonte. Maravilha, isso a gente já sabia. Então, voltando, eu quero descobrir duas coisas. Eu quero descobrir quanto que é essa queda de potencial, eu já descobri aqui, vale isso, né? Só que a outra coisa que eu quero descobrir é como a corrente elétrica se comporta ao longo desse circuito. Tá? Então, vamos ver como é que eu vou fazer isso. Vou fazer assim, ó. A DDP no capacitor ela é proporcional à carga em suas armaduras.
né? E a constante de proporcionalidade é a capacitância. Está aqui. Então está aqui. Isso aqui a gente já sabe. Isso aqui vem lá de estática, de eletrostática. Né? A diferença de potencial entre as placas de um capacitor vale a carga nas placas desse capacitor dividido pela capacitância. Lembra que a capacitância é um valor fixo, porque está associado com as características geométricas do meu capacitor. Isso também a gente já aprendeu. Lembra? Capacitância depende das propriedades geométricas do meu capacitor. Capacitância depende das propriedades geométricas do meu capacitor. A capacitância depende das propriedades geométricas do meu capacitor. Assim como a indutância, que depende das propriedades geométricas do meu indutor. Né? Então, legal. Só que aqui eu tenho a diferença de potencial, que depende do tempo, e a carga, é claro, vai depender do tempo, porque se a corrente flui de um lado para o outro, eu vou ter variações dessas cargas aqui. Né? Legal. Então, quer dizer que eu posso escrever a carga como dependente do tempo, como sendo a diferença de potencial no capacitor multiplicado pela capacitância. Então, vai dar isso aqui, ó. Capacitância vezes V de C. Isso aqui vai ser C aqui de pico cosseno de ômega t. Veja que aqui também, essa carga elétrica nas placas do capacitor também varia em fase com a fonte. Né? Quando eu escrevo aqui Q de T, eu estou representando, pelo menos no meu desenho esquemático aqui, como que varia a carga elétrica nessa armadura de cima do capacitor. Isso é importante, porque você pode encontrar em livros que faz essa conta inversa. Bota mais aqui e menos aqui em cima. Né? E alguém pode falar, mas isso vai alterar a minha conta? Vai alterar um sinal, vai alterar todos os sinais da sua conta e no final das contas isso não vai alterar nada, tá? Então vai dar a mesma coisa. Só tem que tomar cuidado para entender o diagrama, né? Porque quando eu falo o seguinte, olha, quando a corrente é positiva, ela está fluindo nessa direção, que é a direção horária. E quando ela flui nessa direção, ela carrega com carga positiva essa armadura. Então esse aqui aumenta. Né? E vice-versa. Se no sentido contrário, ela é negativa e essa carga aqui começa a diminuir. Então tem que tomar cuidado com essas diferenças, com essas nuances aí do sistema. Né? Legal. Então tá. Então assim a corrente flui pelo circuito é dado pelo quê? Corrente elétrica. Vamos fazer aqui, né? Rapidamente, lembrando que corrente elétrica aí, como a gente aprendeu lá em eletrostática, não tão eletrostática assim, né? Porque tinha uma certa dinâmica, é dQ dt, né? Ou ainda corrente elétrica, vamos fazer diferente, né? Corrente elétrica I é dQzinho dt, tanto faz, né? Bom, mas o que isso quer dizer que é? Isso quer dizer que a corrente elétrica é uma variação temporal da quantidade de carga elétrica num certo ponto do meu circuito. Ou do meu corpo, né? Lembra que a unidade de carga elétrica, então, vai ser carga, Coulomb, por tempo, que é segundo. Isso aqui a gente chama de ampere. Tá? Essa é a nossa definição de corrente elétrica, pelo menos aqui no nosso circuito, né? Por quê? Porque a definição mesmo de corrente elétrica que atravessa um certo condutor, ele é a integral da área, né, numa certa área, aqui vou chamar de área ômega, integral do J vetor, que é a minha densidade de corrente elétrica. Né? J, que é uma quantidade vetorial, e tem como unidade ampere por metro quadrado, já que isso daqui é uma distribuição espacial do meu sistema. Então tá, mas a gente vai voltar de novo isso daqui lá quando for discutir equações de Maxwell. Vamos ficar um pouquinho mais fácil aqui, né? Então eu tenho aqui I é igual a dQ dt, só que agora a corrente e a carga elétrica elas variam no tempo. Né? Então reescrevi aqui. Eu tenho derivada temporal, isso aqui é constante, se é fora da derivada, eu tenho aqui a derivada temporal do cosseno de ômega t. Bom, a derivada de cosseno é menos seno. Né? Então vai dar menos seno de ômega t, daí regra da cadeia, derivada de ômega t vai dar ômega. Então sai ômega aqui para fora. Então a minha expressão fica assim. Né? Lembrando, se eu lembrar que menos seno de ômega t é a mesma coisa que cosseno de ômega t mais π sobre 2, tá? Eu posso reescrever então a corrente dessa forma. Ela vai valer
I de pico, onde I de pico vale capacitância, vezes Xi de pico, vezes ômega, cosseno de ômega t mais π sobre 2. Essa aqui é a diferença de potencial. Então, há claramente aqui uma diferença de potencial, uma diferença de fase de 90 graus. Cuidado, né? A gente fala em 90 graus, porque graus não é uma unidade, né? 90 graus na unidade, porque isso aqui está dentro de uma função trigonométrica que não pode ter unidade. Então, 90 graus não é a maneira correta de descrever ângulo. Π sobre 2 é. Também não tem unidade, né? Apesar de você falar π sobre 2 radianos, o radiano não é unidade. Então, eu tenho aqui uma diferença de fase de 90 graus, ou π sobre 2, entre a DDP, que é a diferença de potencial no capacitor, e a corrente elétrica do circuito, inclusive no capacitor, né? Só lembra que no capacitor, dentro do capacitor, eu não tenho corrente, cargas livres que estão fluindo dentro do capacitor. Dentro do capacitor, eu tenho outra coisa. Eu tenho uma quantidade vetorial, que é o campo elétrico, que está variando no tempo. E essa variação temporal do campo elétrico, multiplicado por uma certa constante, tem como unidade a própria corrente elétrica. Né? Então, tá. Então, essa análise gráfica aqui da queda de potencial, que é esse cara aqui, né? Diferença de potencial, e a corrente elétrica, eu posso analisar, e eu posso analisar com relação ao atraso ou com relação ao adiantar de alguma coisa, né? Como eu falei, a análise gráfica disso daqui eu não consigo ver direito, tá? Para eu não fazer com que o aluno sofra para tentar descobrir qual é a função que está atrasada, qual é a função que está adiantada por esse gráfico, apesar de você conseguir ver daqui diretamente, né? Olha só, essas duas funções aqui, a diferença delas qualitativamente é que a corrente elétrica ela está adiantada π sobre 2, tá vendo? Ó, corrente elétrica está adiantada π sobre 2 com relação à diferença de potencial. Isso é o contrário do que acontece para a corrente elétrica, né, no circuito onde eu tenho um indutor. Tá, né? O indutor, a corrente elétrica está atrasada 90 graus, ou π sobre 2, com relação à queda de potencial em cima dela. Né? Mas a análise fasorial meio que resolve esse problema de maneira mais clara. Né? Então aqui eu tenho meu diagrama de fasores, que é o diagrama de fasores que a gente já aprendeu ali, né? Eu tenho aqui o meu fasor, que é a queda de potencial em cima do capacitor, que é esse cara aqui, né? A componente real, ou a sombra desse meu módulo aqui de pico, que está aí rotacionando no plano complexo com ômega-t, que é o meu θ. E o I de pico, ele é ômega-t mais π sobre 2. Está aqui, né? Ômega-t mais π sobre 2. Então, maravilha. Então, ele está aqui, faz 90 graus aqui. Então, dá para ver que quando o tempo vai aumentando, né? Quando o tempo vai aumentando, eu tenho essas minhas duas coisas aqui, né? Eu tenho, esse aqui é o Q de pico, esse aqui é a corrente, né? Eu estou representando os dois no mesmo plano, apesar de eles serem coisas diferentes. Então, essa análise é só qualitativa. E faz 90 graus aqui entre esses dois, né? Um ângulo reto. Então, quando o tempo passa, esse cara começa a andar assim, né? Então, veja que a corrente, ela tá na frente sempre e a queda de potencial. Então, ela está adiantada π sobre 2, ou adiantada 90 graus, com relação à queda de potencial. E é claro que a relação real, né, a parte física é essa daqui, né? Essa sombra aqui, que é a parte real. Tá? Cuidado, né? Porque eu poderia assumir como a componente física a parte imaginária? Poderia. Né? Se eu tivesse aqui a parte imaginária, eu poderia utilizar a parte imaginária também. Só que como eu comecei a utilizar sempre a parte real, eu vou assim até o final agora, né? Senão eu tenho que começar tudo de novo para fazer a mesma análise e chegar na mesma conclusão, que é o que eu não vou fazer. Tá? Então, legal. Então, essa queda de potencial e a corrente elétrica elas se comportam dessa maneira. Veja, o que eu estou mostrando aqui não é uma simples, num simples detalhe, não. Isso aqui é essencial, tá? Eu tenho que compreender isso para eu poder compreender os passos seguintes quando eu for descobrir a corrente elétrica ou a carga elétrica ou as quedas de potenciais em cima de um circuito completo, um circuito RLC mais a fonte, tá? Então,
essas interpretações gráficas aqui, elas não são meros detalhes ou uma simples complicação que eu estou introduzindo. Não. Isso aqui é uma facilitação que vai ajudar a gente a poder resolver um problema bem mais complexo. Tá? Então eu tenho que compreender isso. Então a minha corrente elétrica no circuito com o capacitor vale o I de pico. Esse I de pico vale o ômega C, que de pico vezes cosseno de ômega t mais π sobre 2. Né? Então isso aqui é a amplitude do I de pico. E eu substituí ali o ômega vezes a capacitância por 1 sobre o Q de C. Então, Q de C vale 1 sobre ômega C. Essa constante agora, esse valor, né, é o que a gente vai chamar, vamos trocar o nome agora, vamos chamar de reatância capacitiva. Você pode fazer uma análise da unidade, né, uma análise dimensional e descobrir que essa reatância capacitiva ela tem unidade de ohm também. Assim como é a reatância indutiva. E ela também depende do quê? Da frequência. Né? Quanto maior a frequência, menor a reatância. Quanto menor a reatância, maior a corrente elétrica. Então, nesse circuito, eu posso controlar, de certa maneira, a corrente elétrica utilizando a própria frequência da minha fonte, porque esse ômega aí é a frequência do quê? É a frequência da fonte que está ligada no meu circuito. Né? Então tá. Na medição efetiva em galvanômetros, a gente mede a corrente RMS. Corrente RMS é o QRMS pela própria reatância capacitiva. Então, a gente tem aqui reatância capacitiva, resistência, e até agora a gente viu o que? A reatância indutiva. Então, essas três coisas, elas têm unidade de resistência, é o ohm, e elas funcionam como resistências efetivas. É claro que no caso da resistência é uma resistência mesmo, mas no caso do condutor e no caso do indutor, essas resistências são efetivas, porque eu posso alterar elas, né, alterando a minha frequência a frequência da fonte. Então, de certa maneira, elas podem funcionar também como um filtro, né, um filtro de corrente aí. Então aqui eu sumarizo essas três coisas, né? Então a gente ligou até agora num circuito de corrente alternada, numa fonte de corrente alternada, a gente ligou independentemente uma resistência e analisou. Beleza. Depois a gente ligou, tiramos a resistência, ligamos agora um indutor, analisamos. Agora eu tirei o indutor e coloquei um capacitor e analisamos. Né? A gente analisou a queda de potencial em cima desses elementos e analisou como que a corrente elétrica se comporta nesse circuito em questão. Tá? E a gente chegou nessas várias conclusões aqui. Né? Dentre elas, a gente acabou redefinindo por convenção, esses valores aqui de resistências efetivas, que é chamada de reatância capacitiva, reatância indutiva e a própria resistência. E elas dependem da frequência, como está o gráfico aqui. Ó. Esse é um gráfico, então, dessas reatâncias, que são resistências efetivas. Né? Essa aqui é para reatância indutiva, o Q de L, resistência constante sempre, ela depende da frequência, e a reatância capacitiva, né, que ela diminui com o aumento da frequência. Frequência angular, ômega. Lembra que o ômega é 2π vezes a frequência mesmo, né? O ômega, ele vale 2π vezes a minha frequência. E até agora, né, eu estou botando um ômega ali, não estou botando F. Se eu quiser colocar F, não tem problema. Eu só tenho que lembrar que eu tenho que dividir tudo que é ômega por 2π. Tá? Tem que ficar claro, isso não pode ser fonte de confusão para vocês. Então, você pode notar que a própria intensidade da corrente ela é modulada pela escolha de uma frequência. Então, posso alterar a frequência para funcionar como uma torneira, não deixa passar mais corrente ou menos corrente num circuito. Tá? Nesse circuito simples, onde eu posso ter ou resistência, ou indutor, ou capacitor. O problema fica um pouco mais grave quando eu conecto em série as três coisas juntas. Quando eu conecto a resistência, conecto o indutor e conecto o capacitor. Daí eu tenho que fazer uma análise um pouco mais complexa para poder compreender essas relações. Então esses filtros de corrente vão ter uma certa dependência com a frequência, né? E vão ser filtros de corrente, mas também eu posso ter agora uma dependência da queda de tensão em cima de cada elemento quando eu ligo tudo isso junto. Isso funciona como outro tipo de filtro que tem uma outra dependência, né? E a gente vai chegar lá. Então vamos devagar com a andora de barro.
Bom, então o que eu quero falar agora, né, é sobre essa energia dissipada no capacitor. Da mesma maneira que a gente analisou a energia que é dissipada no indutor, vamos analisar também a energia dissipada no capacitor, né? Por que não? Então eu liguei aqui o capacitor, a energia que é fornecida para esse capacitor pela fonte por unidade de tempo é o Q de T vezes o I de T, né? Diferença de potencial da fonte vezes a corrente elétrica que a fonte fornece. Multiplico os dois, eu tenho a potência instantânea, né? Considerando, é claro, que a fonte é uma fonte ideal, que tem resistência interna nula. Bom, beleza. Então você pode fazer a conta. Aqui eu estou na página 160. Você faz a conta aqui, descobre que a potência instantânea é dada por essa relação. Q de pico menos ômega C Q de pico, cosseno de ômega T, seno de ômega T, blá blá blá, uma continha a mais, menos Q de pico e de pico, cosseno ômega T, seno ômega T, isso aqui vai dar seno de 2 ômega T. E calcula agora a média temporal. Então veja aqui. A gente fez essa conta já. Né? Essa dependência da potência, ela tem uma dependência que vai com 2 ômega t. Então, num período, né, ele oscila 2 vezes dentro de um período, onde vai de positivo para negativo. Então, da mesma forma e da mesma maneira com a qual eu interpretei como que a fonte de corrente alternada fornece energia para um indutor, lembra que no indutor ele fornecia energia e depois ele reabsorvia essa energia de volta. Fornecia energia e pegava de volta. Então ele dava energia e pegava a mesma quantidade de energia de volta. Considerando que o indutor era ideal, que não tinha perdas por resistências internas. No capacitor a mesma coisa. Eu dou uma energia para o capacitor, depois o capacitor me devolve essa energia. A diferença é que o capacitor ele guarda a energia de uma forma diferente. Ele guarda a energia na forma de campo elétrico e não na forma de campo magnético. Né? Apesar dessas duas coisas serem a mesma coisa do ponto de vista relativístico, que eu não vou entrar agora em detalhes, eu vou entrar isso aqui nas próximas aulas também sobre relatividade. Tá? Legal, então eu tenho aqui a descoberta de se calcular a média temporal disso daqui, isso aqui vai dar zero. Façam em casa, mas já está feito também na aula passada, então refaçam, tá? Então não há dissipação de energia por um capacitor ideal. Então, idealmente, um capacitor não vai, né, dissipar energia. Veja, se um capacitor ele começar a dissipar energia, isso quer dizer que está passando por esse capacitor uma certa corrente elétrica. Né? Ou não. Eu posso ter também, no caso de um capacitor, se eu ligar um capacitor numa fonte de corrente alternada, lembra que o campo elétrico dentro desse capacitor ele também começa alterar, né? Como ele é um campo vetorial, ora ele aponta para um lado, ora ele aponta para o outro lado. Isso pode fazer com que eu tenha uma tensão interna construída no dielétrico desse capacitor, porque os momentos de polo elétrico vão se alinhar para um lado e ora vão se alinhar para o outro lado, né? Então eu posso ter também uma perda de energia por esse torque induzido no meu dielétrico. Mas enfim, a gente não vai entrar, né, muito a fundo nisso, porque isso ainda é uma discussão que vocês vão entender melhor quando vocês forem estudar a fundo essas propriedades elétricas da matéria, em estrutura da matéria 1, estrutura da matéria 2, ou seja, tem chão ainda pela frente, tá? Então aqui é um pouco mais trivial. Certo? Certo. Então até aqui a gente finalizou esse negócio, né? Como que essa quantidade de energia ela é dada para o capacitor e ela volta para a fonte. Então, indutor e capacitor não dissipam energia. Maravilha. O que dissipa energia? Resistência. Resistência dissipa energia, tá? Como a gente já calculou. Certo? Tá? Então tá bom. Vamos tomar uma água aí, respirar um pouco. Se quiser dar um pausa nesse vídeo. Isso. Então vamos lá. Então estou aqui na seção 7.2.6, circuitos oscilantes do tipo LC sem fontes. Então olha o que eu vou fazer agora. Eu vou analisar um circuito elétrico onde eu vou ligar um indutor, que é um solenoide, com um capacitor. Só que eu não tenho nenhuma fonte ligada e nem resistências. Tá? Beleza. Veja, se eu conectar um indutor com um capacitor descarregado, nada vai acontecer. Né? Conectei os dois, nada vai acontecer, porque o capacitor está descarregado
Isso quer dizer que nenhuma energia está armazenada aqui. Aqui o meu indutor também está descarregado, não tem nenhum campo magnético nem nada. Liguei os dois, nada vai acontecer. Então a primeira coisa que eu vou fazer é carregar um capacitor com uma certa quantidade de energia, com uma certa quantidade de carga elétrica, para que quando eu ligar esse capacitor no indutor, algo interessante aconteça. Tá? Então essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Então nesse circuito de corrente alternada aqui, eu vou ligar um capacitor indutor, um circuito LC, só que sem fonte. Né? Então, antes de iniciar o estudo dessa junção desses dois elementos, a primeira coisa que eu vou fazer é carregar um capacitor. Então, eu liguei aqui um capacitor descarregado, um indutor, e liguei aqui uma bateria. Liguei uma bateria de uma pilha, uma bateria química, uma pilha, alguma coisa assim, né? Uma fonte de corrente contínua. Liguei. Na hora que eu liguei aqui, olha só, polo positivo, polo negativo, corrente vai fluir nessa direção. Quando ela flui aqui, o que ela vai fazer? Ela vai carregar com carga positiva essa armadura do capacitor, essa placa do capacitor, e é claro, essa carga saiu aqui de baixo. Então aqui vai ficar com carga negativa. Né? Isso vai acontecer por um certo período de tempo, que a gente já calculou também isso nas aulas lá anteriores de Física 3, na introdução ao eletromagnetismo, a gente já fez todas essas contas. Eu vou carregar até um certo tempo onde isso vai saturar. Então a corrente elétrica inicialmente é máxima, depois ela diminui até saturar. Eu tenho carregado o meu capacitor. Daí o que eu faço? Eu corto o fio aqui e tiro a bateria. Então fica aberto aqui. Né? Botei uma chave, está aberto aqui, onde eu tenho um indutor e tenho um capacitor. E o meu capacitor agora está carregado. Ele está carregado com uma carga Q0 aqui nessa placa e uma carga menos Q0 aqui na placa de baixo. Tá? Essa energia está armazenada na forma de campo elétrico e a gente já viu também que nesse caso eu tenho uma certa energia associada ao meu capacitor. Essa energia vale quanto? Vale carga ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância, se eu não me engano. Tá? Mas vamos ver um pouquinho para frente se é isso mesmo. Agora eu fiquei confuso. Então, neste momento, a gente tem, né, nesse momento eu digo, no final do carregamento do meu capacitor, eu tirei a bateria e sobrou capacitor, indutor e a chave aqui, essa é a minha condição inicial. É a partir de agora que eu vou começar a analisar o meu problema. Né? Então essa é a condição inicial, que é o meu tempo zero. Então eu tenho tempo zero, corrente elétrica no tempo zero é zero, porque minha chave está aberta. A carga elétrica na placa de cima do meu capacitor é Q0, né? Constante. E a diferença de potencial entre as placas do meu capacitor é Q0 sobre C. Aqui, Q0 sobre C, que é a capacitância. Maravilha. Assim, ao fechar-se a chave S, que estava aqui, né, a gente vai observar o seguinte problema, o seguinte processo dinâmico. Fechei a chave, olha o que vai acontecer. Eu tenho corrente elétrica, né, que vai fluir dessa placa daqui para o outro lado. Certo? É isso que vai acontecer. Né? Só que olha só, toma cuidado, porque como eu defini lá no começo, a corrente elétrica nesse sentido horário, se ela estiver nesse sentido, ela começa a carregar essa placa, então a carga aqui vai aumentar. Né? Para a carga aqui diminuir, que é o que vai acontecer, a corrente tem que estar no sentido oposto, então teria que ser negativa. Mas você vai observar que se eu montar as minhas equações, ou eu aplicar as leis de conservação, que são as leis de Kirchhoff, de maneira correta, os sinais da corrente elétrica e das diferenças de potencial, elas vão sair naturalmente. Eu não preciso quebrar muito a minha cabeça para poder descobrir isso. Então eu tenho aqui minha corrente elétrica, né? Minha corrente elétrica que está percorrendo esse circuito. E aqui eu tenho a minha lei de Kirchhoff. Como eu não tenho fonte, quando a corrente percorre esse caminho, eu só tenho quedas de potencial. Então, eu tenho uma queda de potencial em cima do meu indutor e uma queda de potencial em cima do meu capacitor. Então, menos VL menos VC. Tem que ser igual a zero por conservação de energia. Né? Multiplico tudo por menos 1, isso aqui vai dar VL mais VC igual a zero. Só que a queda de potencial no indutor vale L, que é a indutância, dI dt, como a gente já viu lá atrás. Né? A queda de potencial no capacitor vale a carga sobre capacitância, como a gente já viu também em aulas anteriores. Né? Tudo isso tem que ser igual a zero. Só que a carga
Vale quanto? Desculpa, a corrente elétrica vale dQ dt. Então vamos lá. Para quem ficou um pouco na dúvida, não tem problema. Vamos fazer aqui rapidamente. O que eu escrevi aí foi o seguinte. L di dt mais Q sobre C igual a zero. Lembra que tem as dependências temporais aqui, né? A corrente depende do tempo. Essa carga aqui também depende do tempo. Capacitância é igual a zero, né? Só que a corrente elétrica, ela vale dQ dt, né? Então, quando eu tenho derivada temporal do I de t, isso aqui é a mesma coisa que a derivada temporal, isso daqui, né? Da derivada temporal de Q de t. Isso daqui é o quê? É a derivada segunda temporal da carga. Não tem jeito, não tem choro nem vela, né? É essa representação aqui matemática que eu tenho dessa variação. Não fui eu que inventei. Então, eu tenho aqui, né, essa primeira equação, que eu posso reescrever dessa maneira. E se você notar, essa aqui é um quê? Essa aqui é uma equação diferencial homogênea de segunda ordem. Né? Homogênea igual a zero, é uma equação de segunda ordem que tem uma derivada segunda aqui. E ela é linear. Ela é linear porque ela não tem nenhum elemento aqui que não seja linear. Né? Não tem um q quadrado, não tem um seno de q ou alguma coisa assim. Seno de t. Então, ela é uma equação bem comportada, né? Uma equação diferencial linear homogênea de segunda ordem, fácil da gente resolver. Então, teoricamente, vocês já aprenderam a resolver esse tipo de problema em alguma aula anterior aí, né? Não necessariamente em Física 3 ou Física 4, mas, sei lá, em cálculo, álgebra linear, equações diferenciais, cálculo 3, cálculo 4, Física 1, Física 2, mecânica, tá? Vocês sabem resolver isso. Para quem não sabe, eu vou aqui comentar como é que a gente vai resolver esse problema e como se resolve esse tipo de equação diferencial. Primeira coisa que eu tenho que saber é que é uma equação diferencial de segunda ordem. Então, para eu poder resolver ela, ou seja, para eu descobrir, né, quanto que vale essa carga elétrica variando com o tempo, eu preciso ter duas condições iniciais. Não tem problema, eu tenho aqui as condições iniciais. Ó. Eu tenho a carga no tempo zero e tenho a corrente no tempo zero. Pronto. E isso me resolve o problema. Vamos lá resolver. Né? Uma coisa que eu posso fazer, e é o que se faz, né, é que essa equação diferencial homogênea de segunda ordem, por que eu falei que vocês já devem ter resolvido isso? Porque essa é uma equação que vocês já se depararam com ela quando vocês foram resolver um sistema massa-mola simples, né? Que é o chamado oscilador harmônico simples, o OHS, que é o sistema massa-mola. Então a gente pode fazer uma comparação entre essas duas coisas. Então veja que eu estou comparando aqui um circuito elétrico, onde está ligado um capacitor e um indutor só, e o capacitor estava carregado inicialmente. Eu vou comparar isso com o sistema massa-mola, que é esse aqui, né? Eu tenho um plano, esse plano não tem atrito, é um plano sem atrito, né? Sem atrito algum. Eu tenho uma mola aqui e tenho a massa. Né? Então, se eu pego essa massa e eu puxo ela, né? Pego a massa, aqui está a parede, aqui está a mola, aqui está o bloco. Quando eu puxo o bloco, é como se eu estivesse carregando o meu capacitor. Daí agora eu solto o bloco. Né? Ou seja, eu fechei a chave do meu circuito. Esse bloco vai fazer o quê? Ele vai começar a oscilar aqui. Certo? Isso é a nossa intuição. Mas vocês já fizeram as contas disso. É um sistema massa-mola, eu tenho a parede, a mola, a massa e não tenho atrito. Legal. A força aqui, que é trocada com a massa, tirando a força gravitacional, né, que é anulada aqui pela normal, então não tem resultante na direção Y, né? Na direção X, na hora que eu tirar essa massa do equilíbrio, puxar ela para cá ou empurrar ela um pouquinho para lá, eu tenho agora uma força que é a força da mola. Né? E essa força da mola é uma força restauradora, desse tipo aqui, menos kx. Aqui eu escrevi na forma vetorial, completa, para não ficar dúvida. Né? Na direção X vale menos kx. Ou seja, quanto maior a variação do deslocamento x da massa com relação ao ponto de equilíbrio, maior essa força de restauração. Né? Bom, é claro que nos limites em que a força ela é linear.
Pela segunda lei de Newton, a massa vezes a aceleração é a força resultante, né? Então, massa vezes aceleração é a força resultante, que é a força da mola. Massa vezes a aceleração é a derivada segunda da posição com relação ao tempo. Então, no frigir dos ovos, o que eu tenho é uma equação diferencial que é desse tipo. Derivada segunda temporal de x mais mais k sobre m vezes o x. Essa é uma equação de que tipo? É uma equação diferencial de segunda ordem, linear, homogênea. Como é que eu resolvo essa equação? Bom, primeiro a gente simplifica um pouco, né? Eu vou chamar aqui esse k sobre m de ômega quadrado. E é claro que esse nome, essa frequência é bem esperta. Né? Essa frequência angular aqui é esperta, porque a gente já sabe que no final das contas, essa massa ela vai oscilar em torno do ponto de equilíbrio com uma certa frequência angular, que vale quanto? Vale raiz quadrada de k sobre m. Né? Isso a gente já sabe, por isso que a gente já espertamente chama essa constante de ômega ao quadrado. Note também que esse ômega agora não é a frequência da minha fonte. Por quê? Porque eu não tenho fonte. Não tem fonte nesse circuito. Então, pelo amor de Deus, cuidado com confundir os ômegas. Porque eu vou ter o ômega da fonte, eu vou ter esse ômega aí e vou ter outros ômegas aparecendo no caminho. Eu não posso confundir esses ômegas, que são as frequências angulares e o que cada coisa significa. Né? Então, ômega ao quadrado, essa constante que eu redefini ela, renomeei, vai valer K sobre M. Lembrando que o K é a constante elástica da mola. Né? Como é que eu resolvo esse tipo de equação diferencial de segunda ordem linear homogênea? Resolvo utilizando a equação diferencial, utilizando a equação característica. A equação característica dessa equação aqui é lambda ao quadrado. Né? Lambda é a raiz que eu estou procurando. Lambda ao quadrado mais ômega ao quadrado igual a zero. Né? É como se fosse aqui a lambda ao quadrado mais ômega ao quadrado igual a zero. Daí eu descubro quais são as raízes dessa solução ou quais são as raízes da equação característica. Como é uma equação de segunda ordem, então a minha solução final é uma solução desse tipo. É uma solução cuja posição depende do tempo. Ela vale uma certa amplitude, uma constante A1, elevado a lambda 1, que é a primeira raiz, mais A2 elevado a lambda 2, que é a segunda raiz. Agora, os valores dessas raízes eu vou ter que descobrir. Nesse caso específico, as minhas raízes para esse problema aqui, né, vale mais ou menos I ômega. I ômega. Tá vendo que é um número complexo? Isso aqui é um número complexo. Tá. Então vamos aqui, né? Partindo em cima desse meu problema que eu acabei de chegar aí agora. Então o meu lambda, que é o lambda 1 e o lambda 2, que são as raízes da minha equação diferencial segunda ordem, ordinária, linear, ela vale mais ou menos I ômega. E a minha solução geral para esse tipo de equação vai ser essa aqui, né? X de t vale uma constante que eu estou chamando de A1, elevado a lambda 1 de t, mais A2 elevado a lambda 2 de t. Beleza, então o meu x de t vale A1, que é uma constante, não conheço, depende das condições iniciais, né? Elevado a lambda 1, que é mais I ômega t, mais o A2 elevado a menos I ômega t. Tá? Agora veja, essas minhas relações, eu posso reescrever isso, utilizando as relações de Euler, porque lembra, E elevado, vamos colocar aqui A1, E elevado a mais I ômega t, por exemplo, vale A1, cosseno de ômega t mais I A1, seno de ômega t. Né? E mais ainda, lembra que seno de ômega t, eu posso escrever como elevado I ômega t menos E elevado a menos I ômega t dividido por 2i. E pior ainda, eu posso escrever também, utilizando as relações de Euler, cosseno de ômega t como E elevado a I ômega t mais E elevado a menos I ômega t dividido por 2. Então eu posso reescrever essa expressão
né, utilizando aí essas relações, como algo assim, x de t como a agora, cosseno ou seno, tanto faz, de ômega t mais uma constante aqui que eu estou chamando de delta. Né? Veja, mudei alguma coisa? Não mudei absolutamente nada, porque olha só, eu teria que descobrir dessa expressão quanto vale A1. Não sei quanto vale A1. O A1 depende das condições iniciais. E as minhas condições iniciais são quanto? São, no caso da corrente elétrica, é a carga no tempo zero, que vale Q0, e a corrente elétrica no tempo zero, né, que vale zero. Vale zero. Né? Lembrando que isso aqui é dq, então dt no tempo zero, isso aqui vale zero. Então eu tenho as minhas condições iniciais para descobrir. Então aqui eu tinha que descobrir quanto vale A1 e tinha que descobrir quanto vale A2. Então são duas coisas que eu tinha que descobrir. Aqui, quando eu reescrevi então essa solução, eu continuo tendo duas coisas que eu tenho que descobrir. A amplitude A e a diferença de fase delta. Então, não mudou nada o meu problema, né? Eu só mudei a forma, dei uma ajeitada aí para que a forma matemática da minha solução seja um pouco mais fácil de ver, vamos dizer assim, né? Então tá, então reescrevi, né, a minha solução como sendo A cosseno de ômega t mais delta, que é a solução que a gente conhece como solução harmônica. Mas ela só é possível porque eu tenho esse tipo de dependência. Olha só, as minhas raízes da minha equação característica são duas raízes, né, e são raízes complexas. Então eu posso reescrever dessa maneira. Isso nem sempre é possível, tem que tomar cuidado. Tá. Então, na comparação com o circuito indutor-capacitor, claramente eu posso comparar, então, essa minha equação diferencial de segunda ordem, né, só que da carga, agora, com o que a gente fez antes aqui. Né? Só que agora, olha o que acontece. O meu ômega, ele não vale K sobre M. Né? Não vale K sobre M como ocorre aqui, que era a frequência com que a posição da minha massa variava. Né? Agora, essa frequência ela vale raiz quadrada de 1 sobre 1 sobre raiz de LC. E que frequência é essa? Essa é a frequência com que a carga elétrica nas placas do capacitor variam de uma placa para outra, certo? Essa é a frequência. Veja que essa comparação ela é extremamente justa. Ela é justa, ela funciona e ela é importante. Ela é importante porque os sistemas físicos que a gente conhece, uma grande quantidade dos sistemas físicos, e aqui é um bom exemplo, incluindo um circuito de corrente alternada, por enquanto só com L e C, ele oscila dessa maneira, tá? Beleza. Essa frequência de oscilação, lá em Física 2, vocês aprenderam esse ômega como sendo a frequência natural de oscilação do sistema massa-mola. Então, quando eu puxei a mola e soltei, essa mola ficou oscilando aqui em torno, né, da posição de equilíbrio com uma certa amplitude. E aqui é essa frequência natural. É a frequência com que essa mola vai ficar oscilando ad infinitum, né, se não tiver algo que pare a oscilação dessa mola. Aqui é a mesma coisa. Né? A carga elétrica ela vai de um lado para o outro das placas de um capacitor também ad infinito, né, se não tiver nada que pare a oscilação dessas cargas elétricas ou, no caso também específico, a oscilação da própria corrente elétrica de um lado para o outro do sistema. E a gente também vai chamar aqui esse ômega agora de frequência característica ou de frequência natural do meu circuito LC. Tá? Então, beleza. Então, a minha solução ela é desse tipo. Olha, a minha solução para carga elétrica, nesse meu problema, onde eu liguei uma carga, um capacitor aqui e o meu indutor, vai oscilar dessa forma. Vai oscilar com A cosseno de ômega t mais delta. Ou equivalentemente, né, com seno de ômega t mais delta. A diferença aí é um π sobre 2, que não vai fazer nenhuma diferença. Porque é uma fase global que depende das condições de contorno, tá? Sem choro nem vela, então. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir duas coisas. Eu vou descobrir quanto que vale o meu A, quanto que vale essa constante aqui, e quanto que vale esse delta para esse meu problema, que possui essas condições iniciais. Q de 0 igual a Q0, e a corrente
corrente inicial I0 igual a zero. Tá? Então é isso, ó. Aqui eu peguei essa minha expressão para carga, coloquei aqui no tempo zero e descobri que ela vale isso. A cosseno de delta. Ah, mas eu não sei quanto vale delta, não tem problema. Agora eu pego essa carga, derivo com relação ao tempo, descubro como a corrente elétrica se comporta. No tempo igual a zero é igual a zero, boto aqui, e eu descubro o quê? Eu descubro que a fase seno de delta é igual a zero. Bom, seno de delta é igual a zero quando? Quando delta é igual a zero ou é igual a π, ou igual a 2π, ou igual a 3π, a 4π, ou 5π, ou por aí vai, né? Como isso é algo periódico, eu vou escolher a primeira aí, que é delta igual a zero. Então, delta igual a zero não vai mudar o meu problema. E vai me ajudar a resolver o problema, né? Então, delta igual a zero, isso vai me dar seno de delta igual a zero, vai dar delta igual a zero. Então, volto para cá, olha só. Q0 é igual a A. Então, o A, essa minha primeira constante, ela vale Q0. E o meu delta vale quanto? Vale zero. Pronto, já descobri. Então, eu sei como que a corrente elétrica se comporta. Consequentemente, eu sei como... Desculpa, eu descobri como que a carga elétrica se comporta e, consequentemente, acabei descobrindo como a corrente elétrica se comporta. Está aqui, ó. Note que tem um sinal de menos aqui na frente. Tem um menos aqui na frente, que é derivado do cosseno. Tá? Vai dar menos seno. Então, eu tenho aqui menos Q0 ômega seno de ômega t. Então tá. Daí eu posso reescrever aqui, peguei essa expressão, coloquei aqui, ó, vai dar A, porque... Desculpa, né? Ó, aqui tá o A ainda, mas é o Q0. Q0 vezes ômega, aqui ó, Q0 vezes ômega, eu chamei de I de pico. Q0 vezes ômega é o I de pico. Só que o ômega vale quanto? Vale 1 sobre raiz de LC. Né? Então tá ali, só para completeza. Se eu faço o gráfico disso, né, graficamente, e abusando da representação, por que eu digo abusando da representação? Porque eu estou representando no mesmo gráfico queda de potencial, estou representando carga elétrica, quantidade de carga elétrica na placa de cima do meu capacitor e a corrente elétrica que flui pelo circuito todo. Né? Por isso que é um abuso dessa avaliação, porque essa avaliação é só qualitativa. Eu não posso comparar valores aqui. Beleza, mas dá para ver o seguinte, olha só, no tempo igual a zero, a carga elétrica é máxima na placa de cima, né? E a corrente elétrica é zero. Essas são as minhas condições iniciais. Eu saí do tempo igual a zero, olha como se comporta a corrente, ela é negativa, mas como deveria ser, né? Veja, voltando lá para o meu circuito que está... Cadê? Está lá atrás. Está aqui, né? Na hora que eu fechei a chave, a corrente elétrica inicial ela tem que fluir nessa direção. Porque é o natural, né? Positivo ou negativo da carga elétrica. Né? Então, beleza. Então, esse meu gráfico diz o seguinte, olha, realmente a análise matemática está me dando esse resultado. Olha, a corrente é negativa, vai atingir um pico de corrente na direção anti-horária, onde a carga elétrica vai ser zero. Então, nesse momento, eu não tenho carga elétrica sobrando nem na placa de cima, nem na placa de baixo. Daí eu posso perguntar, qual é o valor do campo elétrico dentro do capacitor? É nulo, né? É nulo porque eu não tenho agora carga elétrica, né? E se eu não tenho carga elétrica, eu não tenho densidade superficial de carga nas placas. Se eu não tenho densidade superficial de cargas nas placas, eu não tenho campo elétrico dentro das placas do capacitor, eu não tenho energia armazenada ali. Mas daí onde é que foi a minha energia? Olha, a corrente elétrica é máxima. Né? Corrente elétrica máxima quer dizer que está passando corrente elétrica no meu circuito, lá no meu indutor. Corrente elétrica no solenoide gera o quê? Campo magnético. Então toda a minha energia que estava armazenada no meu sistema na forma de campo elétrico, né, no volume do meu capacitor, ela é transportada com a corrente elétrica para o meu indutor e é armazenada lá na forma de campo magnético. Né? Só que agora vai acontecer o inverso. O indutor vai se descarregar, tá vendo? Não, até chegar na corrente zero. Corrente zero sem campo magnético no meu
indutor. Só que a carga elétrica vai ser máxima no meu capacitor na placa invertida, né? Então o campo elétrico vai inverter de direção, mas toda a energia vai voltar de volta para o meu capacitor. Então é como se fosse um jogo de bola, né? Eu jogo a energia para o meu capacitor e devolvo a energia para o meu indutor. Capacitor, indutor, capacitor, indutor. E essa frequência de troca de energia entre um e outro, ela possui uma frequência que vale quanto? Ômega, que é 1 sobre LC, que é a frequência natural de oscilação dessa energia nesse sistema. E ela depende de que características? Depende de L, né? E depende de C, que é capacitância, é 1 sobre raiz de LC. L que é indutância, C que é capacitância, e indutância e capacitância são valores e propriedades dos meus elementos que dependem apenas do quê? Das propriedades geométricas do meu indutor e do meu capacitor. Beleza. Então, a energia é armazenada no capacitor na forma de campo elétrico, cuja densidade de energia por unidade de volume é essa, como a gente já viu também, né, anteriormente, lá nas aulas de Física 3, onde μe, que é a densidade volumétrica de energia associada ao campo elétrico, vale ε0, permissividade elétrica no vácuo, E quadrado, amplitude do campo elétrico, dividido por 2. Beleza? O campo magnético, né, armazena energia no indutor com uma densidade de energia associada ao campo magnético dada por B quadrado sobre 2μ0. Né? Então é isso. Então, inicialmente a energia era armazenada no capacitor, essa era a minha condição inicial, eu tinha aqui uma carga Q0, campo elétrico, menos Q0, e a energia U0 é Q0 ao quadrado dividido por 2C. Ah, lembra lá? A energia armazenada no capacitor é essa, ó. Carga ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância. Então, essa é a energia que estava armazenada no capacitor. Na hora que eu fechei a chave, essa energia ela varia com o tempo. Né? Agora, essa energia depende do tempo. Ela vale Q ao quadrado sobre 2C. Eu sei como a carga varia com o tempo, posso reescrever aqui e eu descubro que ela vale isso aqui então, né? Vale U0, que é o Q quadrado sobre 2C, cosseno ao quadrado de ômega t. Maravilha! Agora, a energia armazenada no indutor, na forma de campo magnético, é U, que é igual a Li quadrado sobre 2. Isso também a gente já viu lá em Física 3. Se não lembram, peguem as minhas notas de aula de Física 3 ou abram um livro de Física 3 e renovem aí, né? Dá uma lembrada, uma clareada nas ideias. Né? Beleza, então eu tenho o de L, que é o Li quadrado sobre 2. Eu sei como a corrente varia com o tempo. Posso reescrever, então, né, como U0, seno quadrado de ômega t. Portanto, a energia total do circuito ela é dada pela soma. Né? Eu tenho a energia total do meu circuito fechado de capacitor e de indutor é a soma dessas duas energias, que é a energia armazenada no capacitor e no indutor. Energia armazenada no capacitor e energia armazenada no indutor. Então, beleza. Então, a energia total é essa, certo? Só que, veja, nessa expressão aqui, que varia com o tempo, se eu colocar o U0 em evidência, eu tenho essa expressão, U0, cosseno ao quadrado de ômega t mais seno ao quadrado de ômega t. Que é uma expressão que vale 1, para qualquer tempo. Então, não importa o tempo, a energia total do sistema permanece constante. Como eu não tenho resistências ligadas nesse circuito, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu não tenho, então, processos de dissipação de energia. A energia que eu armazenei inicialmente no capacitor, ela fica presa no sistema. Né? Ela não é dissipada. Se não é dissipada, ela é conservada. Né? Então, a energia, ao longo do tempo, ela vale U0, que era a energia inicial do meu capacitor. Tá? Então, aqui nesse gráfico, graficamente, eu tenho aqui em laranja a energia do meu capacitor. Né? Claro, a energia inicial para tempo igual a 0 estava toda aqui, depois ela diminui, só que quando ela diminui, a energia armazenada no indutor aumenta, tá vendo? Se eu somar as duas para todo o tempo, é uma constante. Então a energia permanece constante. Isso acontece também quando a gente analisa a conservação de energia no sistema massa-mola. Porque quando eu pego a mola, quando eu pego a massa, puxo ela e solto, a massa fica oscilando aqui. Né? Se eu calculo quanto vale energia cinética mais a energia potencial elástica, essa energia ela é igual à energia inicial. Eu dei uma certa energia para ela, que é a energia potencial elástica,
né? Porque não tem energia cinética aqui. Soltei, essa massa vai se movimentar, energia potencial, desculpa, energia cinética associada ao movimento, mais a energia potencial associada ao quê? A energia potencial do elástico, da mola, né? E quando passa no centro, onde a mola está no seu posição de equilíbrio, só tem energia cinética. Quando ela está no máximo das amplitudes, só tem energia potencial. Mas a soma a todo instante, né, ela é constante. Então é a mesma análise. Então a gente basicamente relembrou aqui o processo de um sistema massa-mola sem resistência, né, que não é amortecido. Certo? Faz sentido isso? Parece que faz, né? Isso, para mim parece que faz. Então tá. Agora sim, na página 163 das notas de aula, seção 7.2.7. Circuito RLC sem fonte. Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou estudar o mesmo problema físico, certo? Esse problema físico é o quê? Eu vou carregar um capacitor, só que agora, ao invés de ligar esse capacitor no indutor, eu vou ligar no indutor mais uma resistência em série. Tá? Então é isso que eu vou fazer. E não tem fonte. Não tem fonte de corrente alternada ligada aqui. Então a gente está caminhando a passos pequenos para construir como que a gente vai, no final, lá no frigir dos ovos, colocar uma fonte de corrente alternada para resolver esse problema. Tá? Então esse é o meu circuito. Eu carreguei, né? Carreguei da mesma maneira, botei uma bateria aqui, vai ter um fluxo de corrente elétrica, vai saturar, vou carregar o capacitor. Daí eu vou fazer o quê? Daí eu vou fechar aqui o circuito. Desculpa, eu vou tirar a bateria e vou abrir o circuito. Então eu fiquei com um capacitor carregado, né? Tem um capacitor carregado aqui, com uma carga Q0, menos Q0 aqui está o indutor, aqui está a resistência. As minhas condições iniciais são quais? Carga inicial na placa de cima no tempo 0 aqui é 0, e a corrente elétrica inicial é 0 porque está aberto aqui o sistema, não tem corrente. Tá? Ao fechar a chave S, uma corrente flui pelo circuito, seguindo a lei de conservação, que são as leis de Kirchhoff para as malhas. Né? Então, eu vou ao longo do meu caminho, faço aqui a minha integração, né? Daí eu vou ter o quê? Eu vou ter a lei de Kirchhoff, que está aqui. Ó. Como eu não tenho fonte, quando eu faço a integração ao longo do caminho, eu só tenho quedas de potencial. Porque a única coisa que pode aumentar a fonte, aumentar a energia potencial é o quê? É uma fonte. A gente não tem isso aí, né? Então, quando ele caminha nessa direção, eu tenho o quê? Eu tenho uma queda de potencial no indutor, tá aqui, ó, queda de potencial no indutor. Tem uma queda de potencial na resistência, queda de potencial na resistência. Queda de potencial no capacitor, tá aqui, ó, queda de potencial no capacitor. Multiplico tudo por menos 1, né? Então, tanto faz isso como faz isso aqui. Substituo V de L por LD e DT, indutância, derivada temporal da corrente. A queda de potencial em cima da resistência vale lei de Ohm, R vezes I, está aqui. Queda de potencial no capacitor vale a carga sobre a capacitância, Q sobre C. Tudo isso igual a zero. Né? Beleza. D e dt é a derivada segunda da carga. Está aqui, ó. Então vai dar a derivada segunda da carga. E o I aqui é a derivada da carga em relação ao tempo. E dividir tudo por L, que é a indutância. E eu acabei chegando nessa expressão aqui, ó. Derivada segunda da carga em relação ao tempo, mais essa constante, que é R sobre L, derivada da carga em relação ao tempo, mais 1 sobre LC. Lembra que 1 sobre LC era o quê? Era ômega ao quadrado. Era a frequência natural de oscilação do sistema capacitor-indutor. Tudo isso igual a zero. Né? Esse aqui tipo de equação. Essa é uma equação diferencial linear de segunda ordem homogênea. Né? Falta escrever linear aqui. Ó. Uma equação diferencial linear de segunda ordem homogênea. Derivada segunda de Q, está aqui, mais uma constante, que eu chamei de B aqui, Q ponto, que é a derivada primeira de Q com relação ao tempo, mais ômega ao quadrado, que é essa expressão aqui, Q igual a zero. Tá? Como é que eu resolvo essa equação? Resolvendo a equação característica. Né? Vamos devagar.
Então, podemos comparar com a solução para um oscilador harmônico amortecido. O que é um oscilador harmônico amortecido? É um sistema massa-mola, né? É um sistema massa-mola agora. Só que agora, olha o que está acontecendo. Eu pego, aqui está a parede, aqui está a minha massa, né? Aqui está a mola ligando eles. Então, está aqui. Só que no meio desse negócio aqui tem, por exemplo, um líquido viscoso. Ou tem um gás denso, entendeu? Vamos pensar que é um líquido. Tem água aqui, né? Então, na hora que eu puxo a mola fora do equilíbrio e solto ela, o que vai acontecer? Eu vou ter a força da mola puxando ele. Então, tem a força da mola associada. A força da mola está aqui, ó, Kx. Só que, além disso, eu tenho uma outra componente, né? Além da força da mola, que é o quê? É a força associada ao arrasto, né? A força associada à viscosidade desse meio agora, né? Então aqui, nesse sistema amortecido massa-mola, eu botei aqui um ambiente, que pode ser um líquido, por exemplo, com um certo coeficiente de arrasto que eu chamei de alfa, tá? Então, legal. E essa dependência aqui é uma constante, que é uma característica do meio, né? Uma característica do líquido, uma característica do gás, por exemplo. Só que a força é contra o movimento. Então, se a massa está vindo nessa direção, a viscosidade do meio não gosta que ela vá nessa direção e empurra ela para o outro lado, né? Então, por isso que essa força é uma força que ela não é restauradora, mas é uma força contrária à direção da velocidade, né? Então, vale menos v de x. Né? Se a velocidade é positiva para lá, então a força viscosa é para o outro lado. Se a velocidade está para o outro lado, a força é para esse lado. Né? Então, por isso que tem um menos aqui na frente. Tá? Então, tem uma força que é a força da mola, linear, Kx, e tem uma força viscosa, com esse coeficiente de arrasto aqui. E é proporcional à velocidade, né? Lembrando que velocidade é dx dt. Né? Então, eu posso reescrever essa minha equação e ela fica assim. Fica m, massa, d, derivada segunda de x, mais alfa, derivada primeira, mais kx. Ou eu posso, né, dividir tudo pela massa e acabo chegando com essa expressão. Veja que essa expressão ela também é uma equação diferencial, linear, de segunda ordem, e também homogênea. Só que ela tem, né, tem constantes diferentes, e aqui eu tenho a posição da massa. Né? No nosso caso, eu tenho a carga elétrica numa placa. Então, essa analogia que eu estou fazendo com o sistema massa-mola, ela é importante. Ela é importante para eu poder comparar esses dois experimentos físicos que a gente mede no nosso dia a dia. E olha que impressionante, eles possuem as mesmas características matemáticas. Tá? O que nos diz que a oscilação harmônica simples e a amortecida, elas são boas representações de sistemas físicos. Então, no teu carro, na hora que você senta em cima do capô do carro e dá aquela balançada, ele é um sistema massa-mola com um certo arrasto. Você, inclusive, pode fazer um experimento em casa e medir quanto vale esse coeficiente de arrasto lá do teu óleo e do teu amortecedor. Ou quanto vale o cada mola do teu carro, por exemplo. Né? Beleza, então tá. Como é que eu resolvo esse problema? Eu tenho que resolver ele descobrindo quais são as raízes da equação característica. Só uma comparação que eu vou fazer aqui, então, é que eu tenho então essa equação diferencial linear de segunda ordem homogênea, que é x dois pontos, né? Lembrando, isso aqui é uma representação um pouco menor dessa derivada segunda aqui, x ponto, derivada primeira. Só que eu tenho as constantes aqui, que é alfa sobre m, que eu chamei de b, e o k sobre m, que é o ômega quadrado. Né? Eu só fiz essas comparações aqui. Né? Veja que eu posso comparar um pouco melhor ainda com a minha expressão anterior, que é essa expressão que eu cheguei aqui. Ó. Né? Essa é a minha expressão aqui. Ó. Aqui está mais claro. Essa é a minha expressão para o caso de um circuito RLC sem fonte ainda. Né? Então, quando eu chego aqui, ó, você pode ver que a indutância do meu circuito, a indutância do meu solenoide no circuito, ele funciona como a massa. Então, se eu comparar, né, aqui, ó, alfa sobre m com a minha expressão lá da equação
do eletromagnetismo para o circuito RLC sem fontes, a massa, a indutância funciona como massa. Então, quanto maior a indutância do meu circuito, é como se eu tivesse uma massa nesse sistema, uma massa mola maior, né? Legal. A comparação direta também ocorre com a resistência, né? Quanto maior alfa, que é o meu coeficiente de arrasto, ou, por exemplo, a viscosidade de um meio, isso está associado com a resistência do meu circuito, né? Então, o meu circuito lá, quanto mais resistivo, é como se ele tivesse um sistema massa-mola imerso num meio com maior coeficiente de arrasto, né? Uma outra comparação, eu posso comparar, então, 1 sobre a capacitância agora, né? 1 sobre a capacitância, que está aqui, 1 sobre a capacitância, com a força restauradora, que é a força da mola. Então, essa comparação é uma comparação entre o eletromagnetismo e a mecânica. Então, essa comparação ela não é trivial, assim, ela é bem sutil, né? Mas é extremamente importante, porque eu consigo agora tentar compreender, do ponto de vista mais subjetivo, o que essas coisas em eletromagnetismo representam, né? Porque eletromagnetismo é uma ideia bastante teórica, né? Então eu tenho que conseguir compreender, fundamentar, visualizar na minha cabeça o que essas coisas significam. Eu acho que essas comparações entre um sistema mecânico, que a gente tem uma ideia um pouco melhor, né, de energia, de movimento, com o elétrico, que a gente não consegue ver, porque um circuito elétrico não se mexe, não acontece nada com ele, né? Então essa comparação é uma comparação que é bem interessante, tá? Então o próximo passo agora que a gente tem que fazer é poder resolver essa equação diferencial. Então eu tenho que resolver uma equação diferencial linear de segunda ordem homogênea, sem fontes, né? Então ela não é forçada, ela é amortecida. Para isso a gente vai descobrir como resolver essa equação através do cálculo da equação característica de suas raízes e das soluções que a gente vai obter, e depois a gente vai analisar essa oscilação ao longo do tempo e descobrir ali as propriedades físicas associadas à conservação de energia e isso, tá? Então tá bom, pessoal, acho que por hoje tá bom, foi bastante coisa, a gente continua na próxima aula, certo? Beleza? Até mais. Fui, tchau!